E aí, galera, tá começando mais um boletim semanal para vocês, de sempre, de toda semana. Eu tenho os meus companheiros aqui, Bruno Camargo, Fala aí, meus companheiros e galera que tá assistindo, bora para mais uma. Guilherme Barcelos, E aí, companheiros, vamos que vamos. Caio Torres Salve, salve, galera ligada no Leitura de Jogo. Seguimos em frente. e Vitor Recla. Fala galera, vamos que vamos. É isso aí, a gente segue então, começando com as nossas informações, primeiramente com Bruno Camargo. Fala aí, Bruno. Isso aí, Greg, hoje a gente vai falar sobre games. Começando agora pelo PlayStation 4, né? Que já foi lançado aqui no Brasil no dia 19 desse mês, mas estava em pré-venda já desde 17 de setembro. E esgotou no mundo inteiro. Todos os lotes foram vendidos, esse primeiro lote que foi fabricado. Inclusive, o Jim Ryan, o chefe da divisão da PlayStation, da Sony, ele já falou que para a próxima leva ele vai ter que aumentar a demanda, porque realmente foi muito rápido, eles venderam já todo o estoque, e a demanda está cada vez maior, a galera está pedindo, a galera está gostando, então é isso. Já foi provado que o Play 5 realmente é um grande sucesso. E agora falando aqui no Brasil, né, a gente sabe que é muito complicado de comprar videogame aqui, as coisas estão cada vez mais caras por causa da alta do dólar, da desvalorização da moeda aqui e os altos impostos. Mas uma boa notícia, né, o PlayStation ficou mais barato, digamos assim. Agora ele já diminuiu R$ 300 e está partindo de R$ 4.199 na versão digital, que só roda mídia digital, obviamente, e até R$ 4.699, que é a versão Blu-ray HD, que é a versão mais completa do jogo, que roda CDs também. E eu queria saber aí como é que vocês estão lidando com isso, como é que vocês estão... O que vocês têm a dizer sobre esses preços altos, ou sobre o sucesso do PlayStation, enfim. O que vocês têm a falar sobre isso? A gente tem visto realmente um grande número aí, né, Bruno? Não somente aqui no Brasil, mas no exterior também. A galera está realmente comprando muito aí o PlayStation 5. E pelo que eu tenho visto, o PlayStation 5 tem saído ainda mais do que o Xbox, o novo Xbox, né? O Series X ou Series S, enfim. E eu acho que, assim, apesar do valor ser... O valor, convenhamos que foi muito baixo, né? O valor que desceu, esses R$ 300. Mas eu acho que pode ter se favorecido para algumas pessoas que tinham um dinheirinho guardado ali para poder comprar o PlayStation. Certamente algumas pessoas estavam esperando ansiosamente por ele e justamente por essa baixa desse valor aí adquiriram o novo videogame. Então, assim, eu acho que é um videogame, é um console que tem tudo para poder vender ainda mais. Você bem comentou aí que eles estão com novos lotes para poder soltar. E eu tenho visto realmente uma grande compra, principalmente por parte das pessoas ali da minha bolha, né, vamos assim dizer, tem adquirido bastante o novo console e realmente é um videogame assim esplendoroso, podemos assim dizer, pelo que eu particularmente tenho visto assim, né, de vídeos, dos gráficos e tudo mais, que esses componentes do videogame podem exportar aí. Realmente, Greg, essa nova geração aí promete muito, tem muitas coisas muitas novidades, muitos aprimoramentos gráficos e de jogabilidade nos controles, inclusive, é uma coisa assim realmente revolucionária. E vamos esperar aí como é que vai ser essa questão dos preços aqui no Brasil. Realmente é muito complicado por conta dessa tecnologia embarcada e por conta das outras coisas que eu já falei, né? Mas então é isso, resta saber e esperar até baratear para a gente conseguir jogar também. Mas então é isso, né? Vou partir aqui para a próxima notícia. Uma notícia nada boa, né, dessa vez. O pro player Lucas Tabata foi vítima de comentários racistas e xenofóbicos no Twitter por conta de uma confusão que ele teve durante uma partida da Weekend League da série Global Series no FIFA 21, que ele jogava com o jogador argentino da equipe KRU eSports, que é do jogador com Agüero, do Manchester City, todo mundo já conhece. O jogador era o Matias Bonanno. Houve um problema ali na conexão de internet durante a partida e o Matias Bonanno ele caiu. Foi quicado do jogo porque a internet caiu. E durante essa desconexão, o Lucas Tabata ele enviou um convite para o jogador argentino voltar à partida e logo depois ele não conseguiu e enviou de novo, e depois dele ter enviado, ele foi notificado de que ele poderia ter
ter reivindicado sua vitória por WO. Só que nesse meio tempo o Bonano voltou e aí continuou a partida e o Bonano acabou ganhando nos pênaltis a partida avançando de fase e o Lucas ficou para repescagem. O Lucas, inclusive, conseguiu manter no top 4 e passar também para a próxima fase, depois dele ter passado ali pela repescagem. Mas o que mais deu evidência assim, a essa confusão toda foi uma série de insultos racistas e xenofóbicos que o Lucas sofreu, porque os dois jogadores e o staff deles trocaram umas farpas ali no Twitter por conta dessa confusão que gerou, né, desconexão. Aí depois um falou que ele não respondeu à solicitação a tempo de voltar à partida, por isso que o Lucas reivindicou o WO, e o Bonano, no entanto, falou que a solicitação de reconexão que ele recebeu foi feita de forma errada, porque na hora da desconexão o Bonano estava com a bola, mas na hora de enviar a mensagem de reconexão, quem estava com a bola era o Lucas. Mas, enfim, durante essa discussão que rolou, brasileiros e argentinos tomaram partido, óbvio, né? O pessoal que é torcida, lógico, vai defender um ou outro, mas infelizmente rolaram esses ataques preconceituosos e muita gente foi defender, inclusive o Wendel Lira, que deixou uma mensagem também contra o racismo e que tem que ser combatido. A própria equipe KRU também se pronunciou e repudiando esses comentários muito, muito infelizes que realmente não podem acontecer em qualquer circunstância. A gente vê também no futebol real, em outros esportes, essas coisas acontecendo, e o que a gente tem que fazer realmente é combater para que isso não volte a acontecer mais. É um problema, assim, a gente fala principalmente pela questão social, né? Que isso engloba outros fatores além dos jogadores de FIFA, né? Mas falando assim, do quesito competitivo, é ruim até para o atleta, né? Poder dar prosseguimento nisso, visto que o videogame é jogado com não é muito o físico, né? E sim o mental, então desgasta muito emocionalmente o atleta, mas já trazendo também para o lado social e serve esses ataques servem como gatilhos, né? Para depois os brasileiros vamos botar assim, revidarem essas ofensas acusadas, feitas, né, pelos argentinos. Que bom que a equipe do Bonamo se pronunciou, né, visto que eu tinha entendido que o próprio atleta tinha feito os comentários, né, jogando online e tal, mas lendo a matéria melhor vi que foi culpa dos argentinos e por uma questão que nem foi culpa também do brasileiro, né? Ele estava em live, né, transmitindo a partida e solicitações que foram feitas e tiveram decisões da equipe arbitragem, né? Mas acabaram resultando aí numa confusão ainda maior e desnecessariamente os argentinos aí de forma errônea, né? E claro, muito maldosa, fizeram essas ofensas ao brasileiro, né? Que a gente, nós aqui do Leitura de Jogo, principalmente, repudiamos qualquer tipo de atitude como essa, né? Então é muito triste ver essas questões e falando do lado competitivo, né? Prejudica ainda mais a carreira e a vida, né, do atleta, né, brasileiro. Pois é, Vitor, como você falou aí, foi bem confuso, até para mim aí é uma coisa muito misturada, mas falando agora dos comentários, com certeza isso deve ter motivado alguns brasileiros a também revidar, coisa que também não é legal de se fazer. Eu acho que a discriminação não pode ser feita por ninguém, mesmo que já tenha sido insultado, mesmo que seja em forma de defesa, isso não vai ajudar em nada a situação. E volto a reforçar o que o Vitor disse, a gente repudia essas atitudes e esperamos que isso não aconteça mais. Exatamente. O Wendel Lira, inclusive, comentou no seu tweet lá: racistas são mal nessa terra, não podemos aceitar isso. E a gente vê cada vez mais, né, esses casos aí, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que é muito triste. Diversos protestos ocorrendo aí, o que é tudo muito importante. E é importante lembrar também, né, pessoal, que como é um jogo online, é fato que podem ocorrer esses erros de conexão, que é comum, inclusive, dentro do FIFA. E aí acabou acarretando esse tipo de situação, o que, como vocês bem disseram aí, a equipe do Leitura de Jogo repudia de todas as formas, mas a gente espera aí que medidas sejam tomadas, né, que isso possa ser levado a fundo, porque é uma situação bastante triste.
Agora a gente segue então com o nosso boletim. Agora passando a bola para o Guilherme Barcelos. Greg, hoje a gente falar de basquete, a gente vai falar de dois assuntos. O mercado da bola, né, como a gente já estava falando aí nos outros boletins, mas a primeira notícia que eu queria assim, até destacar para a gente debater um pouquinho é sobre uma notícia bem interessante que saiu hoje, né, e inclusive já aconteceu hoje, foi um encontro, né, entre o Papa Francisco e alguns jogadores da NBA, uma parte de uma comitiva, né, de atletas e também parte ali, né, da liga, né, dos gestores da liga, justamente com o intuito de debater questões aí, como o Bruno estava falando agora há pouco também, a parte social, né, essa questão de desigualdade econômica, a questão também do racismo, né, que é muito visto aí no esporte. Então, assim, foi um encontro muito legal, ocorreu lá no Vaticano, em Roma, né, e aí teve a presença de alguns jogadores, das quais eu vou listar alguns, né, que participaram, que foi o italiano, o Marco Bellinelli, que é do San Antonio Spurs. Teve também dois jogadores do Milwaukee Bucks, que é o Kyle Korver, que inclusive é um dos líderes do movimento Vidas Negras Importam. É, e teve outros jogadores além também nessa comitiva, né, que foi o Anthony Tolliver, que é um jogador muito experiente aí do Memphis Blizzards, e também teve o Jonathan Isaac, que é do Orlando Magic, perdão. Então, esses foram alguns jogadores. Eles fazem parte, né, como eu disse, dessa associação de jogadores que a NBA montou agora aí, recentemente para tratar dessas questões, como as vidas negras importam, né, que é um movimento lá muito forte hoje no basquete, também no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Então, eles tentaram discutir. O Papa, inclusive, eu estava vendo que ele se interessou pelo assunto, então foi ele que procurou. Então, isso é muito legal, né, porque, querendo ou não, o Papa é uma figura central. Então, assim, eu queria saber de vocês o que vocês acharam assim desse movimento que foge um pouco do esporte, mas está inserido também, né, no contexto esportivo porque traz benefícios também, né, para a modalidade. Pois é, Guilherme, a gente já viu aí vários atletas da NBA envolvidos nesses protestos antirracistas e sempre presentes aí nessa questão. E, infelizmente, né, por mais que muitos dos astros da NBA sejam negros, a grande maioria, eu diria 99%, a discriminação ainda ocorre nesse e em outros esportes, então acho que foi um tema importantíssimo a ser debatido e também tantos outros aí da questão social que foram debatidos nesse evento. Eu acho que foi uma decisão muito feliz de realmente rolar esse acontecimento aí. Foi uma reunião bastante positiva, apesar do que se tratava, né? Que infelizmente, como a gente até comentou aí no assunto que o Bruno trouxe para a gente, é um fato que está enraizado na nossa sociedade, é inegável isso, infelizmente, né? Reitero aqui, mas é uma situação muito importante, até porque juntam personalidades importantes para o planeta, né? O Papa, os atletas da NBA, como o Bruno disse, em sua maioria negros, que estão sempre lutando por essas causas. Então, assim, uma reunião bastante importante e que possa tomar proporções ainda maiores, né, para que as pessoas possam tomar ainda mais ciência dessas situações. O mais interessante é saber que o Papa procurou, né, a entidade, a associação NBA, para poder ouvir, né, esses atletas, para saber o que eles têm a pedir, né, a solicitar, assim, que possam, que o Palácio Apostólico, né, possa dar apoio, né, dar voz mesmo a esses atletas. Então é muito interessante saber que ele está a fim de divulgar essa campanha, né, que é de conscientização, né, principalmente repúdio, né, qualquer ato racista, né, e essa luta por justiça social está entre os planos assim do Papa. Então foi bastante assim chocante, principalmente por o Papa, né, que é uma figura religiosa assim, apesar de que tem um pouco de concílio aí entre as duas, mas a gente nunca imaginava que essa figura religiosa entraria no meio do esporte para poder proporcionar uma reunião dessa. Então, muito interessante, a gente tem que ressaltar mesmo essa atitude do Papa, principalmente dos jogadores, né, que aceitaram e querem mesmo levar essa campanha adiante. O Papa, que ele já vem fazendo movimentos parecidos, né? Recentemente, ele disse em entrevista que apoia o casamento gay, que a igreja
e Deus ama todos assim da mesma forma, e mais esse movimento incrível, né, diante do racismo que vem ocorrendo no mundo inteiro através do esporte, que é tão fundamental pela sua visibilidade, né, para a gente conseguir transmitir a mensagem como os jogadores da NBA fizeram com seus nomes, com suas marcas, mostrando a força das pessoas negras, que a gente deve lutar contra o racismo de forma verdadeira. Então, o Papa, que é a maior influência religiosa, pelo menos católica, né, no mundo, ter esse posicionamento e essa atitude de fazer essa bela reunião, com certeza movimenta muitas ações em prol dessa justiça racial, né, que tanto buscamos. Vocês disseram muito bem, assim, eu acho muito interessante mesmo, porque foi o Papa que procurou, e é bom até porque pode abrir portas, né, para o futuro aí do basquete, não só do basquete, mas do esporte em geral, motiva também atletas de outras modalidades a criar movimentos assim, né, e para trazer essa igualdade que o mundo inteiro tanto anseia. E só um ponto a destacar também, que um dos jogadores que eu disse, né, que faz parte dessa comitiva, que é o Sterling Brown, do Milwaukee Bucks, ele já sofreu um problema, né, baseado nisso, né, de, vamos dizer assim, abuso policial. Ele, em 2018, ele teve um problema, os policiais dos Estados Unidos disseram que ele estacionou no local errado, né, e ele teve um problema de infração, mas os policiais foram totalmente agressivos com ele, jogaram ele no chão, e aí, anos depois, né, porque ele ganhou uma indenização de mais de 4 milhões. Então, assim, mostra que é um jogador que também está inserido, sabe, né? Passou por essa questão aí racial que afeta muitos Estados Unidos e o mundo. Então, é muito legal. E agora, a outra notícia que eu trouxe, né, para a gente falar também, é já no mercado da bola, né? A gente sabe aí que o mercado está agitado, todo dia está tendo notícia, né? Agora o mercado de contratações, não só de trocas, está aberto também. Então é mais notícia ainda, todo dia está tendo notícia. E hoje eu queria trazer uma notícia muito legal que é envolvendo o brasileiro, né? O Raulzinho aí, o armador brasileiro aí de seleção brasileira, que já está há anos na NBA, ele mudou de time, né? Vai jogar agora no Washington Wizards. Ele que estava no Philadelphia 76, jogou a última temporada lá. Ele que também chegou na NBA na temporada 15-16, né? Para jogar no Utah Jazz, onde ele ficou 4 temporadas. Aí ele foi para o Philadelphia 76 e agora chega no Washington Wizards, que é uma equipe que está em processo de reestruturação. Tem dois grandes jogadores aí, que é o John Wall e o Bradley Beal. Porém, aí não sabe se o John Wall vai ficar para a equipe, né, nessa próxima temporada. Ele está querendo sair também, o jogador está voltando de lesão. Mas é um ponto legal, né, para o Raulzinho, assim, que é um brasileiro que tem uma história já na NBA, né? Não é qualquer um que tá mais aí de 5 temporadas na NBA, na principal liga do mundo. Então, assim, é muito legal e torcer para ele, né? Ele, inclusive, até destacou na chegada dele que está muito feliz, empolgado para essa nova temporada aí. E quem sabe também ele pode só ser uma peça importante aí nessa rotação do Washington Wizards nessa temporada agora que se inicia, né? É muito importante, né, Guilherme, a gente vê peças brasileiras, apesar de poucas, na NBA, e também que possa servir de incentivo para atletas aqui do Brasil que sonham tanto em alcançar a NBA aí, né, a maior liga de basquete do mundo. Então é muito importante. E além do Raulzinho, confirmado nessa próxima temporada 2021 da NBA, também tem o Cristiano Felício, que é pivô do Chicago Bulls. Então mais uma peça aí que é importante para nós brasileiros, né? Ainda mais para atletas que praticam a modalidade, para que sirva de inspiração aí e para que esses atletas brasileiros possam, né, quem sabe, ajudar outras pessoas aí a alcançar a NBA, como eu já comentei aí. Sim, Greg, é isso mesmo. Eu acho que sim, concordo com você. O Brasil tem potencial, tem qualidade para botar mais atletas e vamos torcer, né? Você falou aí, tem o Felício, que é outro jogador importante também de seleção brasileira. Vamos torcer aí que para as próximas temporadas, ou quem sabe nessa, já tem mais jogador aí brasileiro. É isso, então, as informações que o Guilherme trouxe para a gente aí, muito bacana. Agora a gente segue passando a bola para Caio Torres. Caio, só comentar aqui, eu não sei se o problema é comigo, como eu já tinha comentado em off da questão da câmera, para mim não está aparecendo você, eu não sei se para os outros meninos aí está aparecendo. Para mim, ok. Para mim, ok. Não, beleza, então, vamos embora. Segue aí, Caio, com você as informações. Show de bola. Então, vamos falar sobre o surto de Covid que os times brasileiros têm vivido nas últimas semanas, né? Isso tem sido recorrente desde o início do Campeonato Brasileiro, até mesmo dos campeonatos estaduais.
Recentemente, o Palmeiras tem sido o time mais afetado, chegando a ter 21 desfalques só pela Covid-19 no último jogo da 22ª rodada contra o Goiás. Inclusive, o Palmeiras acabou perdendo esse jogo por 1-0, mas isso não vem acontecendo só com o Palmeiras, né? Aconteceu com o próprio Goiás na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, naquele jogo contra o São Paulo, onde o São Paulo chegou a entrar em campo, mas os jogadores do Goiás testaram positivo minutos antes da partida, então o jogo acabou não acontecendo, foi adiado, e até os dias de hoje ainda não ocorreu, mas já tem data marcada. Também tivemos times, a grande potência, que é o Flamengo, né, que sofreu muito em suas viagens para a Libertadores, indo para outros países, e acabaram tendo um surto que resultou naquele jogo de joga ou não joga contra o Palmeiras, onde o Flamengo acabou jogando com 90% do time de sua base. Também vem acontecendo recentemente com o Atlético Mineiro, que é atual líder do Brasileirão, e também vem perdendo jogadores importantes. Inclusive, vem perdendo grandes pontos por essa questão, né? Poderia ter se isolado na liderança, mas isso acabou não acontecendo muito por conta dos desfalques. Também temos aí vários jogos recorrentes, como Copa do Brasil e Libertadores, onde alguns times têm que viajar para um canto do Brasil, onde a pandemia está atravessando um momento de pico, né, como, por exemplo, aqui no Espírito Santo. Também temos São Paulo e Rio de Janeiro, né, a maioria dos clubes viajam para longe. Também tem os países daqui da América Latina que também estão no seu pico alto. E eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre a realização das partidas. Antes do Campeonato Brasileiro ter início, a CBF, juntamente com os 20 clubes do Brasileirão Série A, assinaram um termo onde quem assinou concordou com a realização dos jogos, independente de tantos os números de infectados no time. Se eles tiverem jogadores o suficientes para jogar e no banco, a partida ocorrerá. Tanto que a CBF liberou 50 atletas para ser registrado por clubes. Então, mesmo se o time titular for afetado, os 23 jogadores, qualquer clube pode recorrer à sua base para trazer esses jogadores e assim compor o elenco e conseguir ter a realização das partidas. Na opinião de vocês, isso foi o correto, ter esse termo, essa regra para acontecer as partidas independentemente de números de contágios, ou a alternativa era paralisar o campeonato, adiantar os jogos, atrasar os jogos no caso, né, para que não haja mais contágio? Então, Caio, a verdade é que tá tudo um caos, né? Já são mais de 60 atletas aí só da Série A do Brasileirão com testados positivos para Covid. Saiu informação hoje também que tem 6 atletas do Atlético Paranaense com Covid, atletas importantes que são titulares da equipe, que inclusive eles jogam essa semana, amanhã, no caso, contra o River Plate, partida super importante aí, de oitavas de final da Libertadores. Mas a verdade mesmo, é que eles não iam deixar de realizar essas competições porque envolve muito dinheiro dentro disso. Essa é a verdade, apesar de a grande maioria ir contra a imprensa e tudo mais. Mas já foi até indicado para o médico da CBF essa semana que houvesse uma paralisação das competições, mas ele comentou que não há necessidade, que os protocolos estão sendo seguidos, mas fato é que a gente vai ver mais e mais casos de Covid, porque não tem como controlar, e principalmente por conta dessas viagens que você citou. Seria interessante que houvesse essa paralisação? Seria, mas aí ia causar mais imbróglios aí dentro desse calendário maluco que já está, né? Tá um jogo atrás do outro, tudo muito complicado, mas essa questão financeira pesa bastante, a gente sabe bem disso. Bom, como o Greg destacou bem, realmente a situação é muito difícil de controlar, e também é bom destacar a desorganização com a qual está sendo lidada essa situação da Covid-19. Infelizmente, a gente está entrando numa nova alta de casos, né, como já foi registrado aí por vários meios de comunicação. Então, acho que seria viável realmente uma paralisação agora nesse momento, porque até por uma questão de saúde dos atletas e das suas famílias, porque é um risco muito grande de transmissão. A gente já vê uma quantidade gigantesca de casos no Brasil e uma boa quantidade de casos dentro do esporte. Infelizmente, não houve uma estruturação como houve na NBA, que o Guilherme já falou,
como houve no futebol europeu, que a gente costuma ver que estão sendo realmente tomados todos os cuidados. Infelizmente, o Brasil é um país muito grande e não dá para ter certeza de que todos os cuidados estão sendo tomados por equipes, principalmente aquelas que não têm tanto poderio financeiro para lidar melhor com essa situação. E a gente também vê que esse poderio financeiro não está sendo muito influente nesse momento, porque grandes equipes estão sofrendo com o contágio do vírus. Então, meu ponto de vista é que realmente haja uma paralisação nesse momento para evitar que se contaminem mais atletas e possam acontecer até casos mais sérios. Espero que não, mas é um risco. A CBF tem garantido que os protocolos estão sendo seguidos, né, como o Greg bem disse, e que essa transmissão não está acontecendo dentro de campo, né? Ela está acontecendo porque os atletas, não só ele, né, a população em geral, está descuidando, né, com o isolamento social, então eles não estão seguindo, não estão cumprindo as medidas de segurança, né? Recentemente a gente viu aí casos do goleiro Hugo e do outro jogador do Flamengo, se não me engano, o Lincoln, né? Que eles estavam numa festa, né, de aniversário aí em pleno jogo, que irritou também a torcida, né? Eles estavam numa festa aí, então vai muito disso também. Se os protocolos estão sendo seguidos, né, não há por que parar, segundo a CBF, volta a repetir. Mas a gente sabe também que os jogadores, e como nós mesmos também estamos descumprindo algumas medidas, né, relaxando um pouco no isolamento, e o que voltou é dar esse surto aí, e a CBF vê isso como um fator para que esse grande número de casos, né, volte a aumentar. E é o que facilita a transmissão, né, junto às condições de trabalho, as viagens, igual o Flamengo mesmo, que viajou para outro país, ninguém sabe ao certo o que cada trabalhador do hotel onde o Flamengo ficou hospedado transmitiu para os atletas, né, e tal. Tem muito disso também. A gente já sabe que nos países vizinhos eles fazem mesmo essas questões para prejudicar os brasileiros. Então essa transmissão pode ter sido maior, entre outros fatores. Então é isso. Acredito que há mesmo um relaxamento por parte de nós e principalmente dos atletas, né? Acredito que eles firmaram um compromisso com o clube. Então o clube que tem a garantia também para firmar uma parceria com a CBF, né? Firmar essas medidas de segurança que foram adotadas. Então, eu acho que cada um tem sua responsabilidade, então sabe da sua consciência. Se jogador de futebol escolheu essa profissão, eu acho que nada mais justo do que ele ter um pouco da cabeça no lugar também para poder encarar essa situação. Como muitos atletas queriam que o futebol voltasse, né? Como o Greg disse, a imprensa é contra, mas muitos atletas queriam voltar. Então, cada um com sua responsabilidade e bola para frente, porque tá aí para todo mundo, não há como negar. Só levantar um ponto rapidamente antes do comentário do Guilherme, se ele for dizer alguma coisa, mas só lembrar também que tem a questão dos testes, né? Que por vezes podem dar negativo, mas às vezes ocorre algum probleminha durante os testes, a gente sabe que isso acontece. No protocolo da CBF, ela solicita que os testes sejam realizados 48 horas antes dos jogos e que eles recebam, né, todo o relatório para saber quem está positivo ou não, enfim. É importante comentar também sobre o jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro fez essas testagens aí 48 horas. Alguns atletas deram negativo, outros positivos. Só que aí, por segurança, o Atlético fez mais um teste no dia seguinte. E o engraçado é que alguns atletas que testaram negativo num dia, no outro testaram positivo. Então esse é um outro fator aí que tem que ficar bastante ligado, todo mundo, né? Porque a gente não sabe. Às vezes o atleta testou negativo, foi para o jogo, descobriu depois que ele estava com o Covid e aí acabou passando, infectando comissão, jogador, árbitro e por aí vai. E comentar também sobre o caso do zagueiro Vida, da Croácia, que acabou sabendo que estava com Covid no intervalo do jogo. Então, são situações que a gente precisa ficar bastante ligado. Ainda mais que a gente tem técnicos como o Cuca, né, que tem uma idade assim maior do que essa nova geração, como é o caso do Diniz. O Cuca chegou a ser internado por conta do Covid, né? O Santos também que está passando por uma situação de surto, né, em seu elenco. E graças a Deus o Cuca já está melhor, já está no hospital, tudo tranquilo, já pode voltar aos treinos nos próximos dias, né? Só cumprir essa fase de isolamento. E é muito bem como o Greg disse, é muito difícil a gente fazer o controle, porque às vezes os testes não são 100% eficazes.
Hoje deu negativo, amanhã o jogador joga, passa para o adversário, esse adversário passa para o restante do elenco, assim ambos os clubes acabam tendo esse tipo de surto. Uma coisa também que a CBF deseja muito, juntamente com a FIFA, é não atrasar a Copa do Mundo de 2022. Por isso é que esse calendário de 2020 está tão acelerado assim que nem teremos pré-temporada. Vai acabar o Brasileirão, uma semana depois começam os estaduais, uma semana depois do final do estadual, começa já o Campeonato Brasileiro novamente. Isso tudo para que em 2022 ocorra tudo do jeito planejado, que tenha pré-temporada, que tenha todos os jogos padrões que a gente está acostumado, com o estadual e o brasileiro acabando antes de novembro para a realização da Copa do Mundo. Então, na minha visão, perante a isso, nem a FIFA e nem a CBF desejam parar suas competições por isso, porque se parar, seja um mês ou dois, vai atrasar o calendário todinho de 2021 e, consequentemente, o calendário de 2022 também. Não, assim, eu acho que esse tema é um tema bem complexo, né? A questão, igual o Caio agora acabou de falar, do calendário. Não só no Brasil, na Europa também, eu já vi treinadores aí reclamando que está tudo muito apertado, muito ajustado por causa das competições aí da FIFA e tal. Mas, assim, falando do ponto de vista aí dos casos de coronavírus no Brasil, eu acho que a gente tem que tentar entender, não é a questão dos casos em si, mas a quantidade. Porque se a gente fazer um paralelo com a Europa aí, eu não consigo aqui pensando recordar de casos aí de times que teve mais de 10 jogadores, assim, um surto de repente. Sim, teve casos, tá tendo casos aí em diversos times, no Real Madrid, aí, nos times aí da Europa, mas no Brasil a questão é que tá tendo surtos. Teve o Flamengo, que foi o primeiro, que eu lembro, depois teve agora o Palmeiras aí que tá sofrendo bastante, ou o Santos aí, o Atlético Mineiro, então acho que é a quantidade, até que ponto aí os clubes, a CBF, ou sei lá, empresas que fazem esses exames aí podem melhorar a questão para tentar controlar a quantidade, porque a gente sabe que vai ter, é inevitável. O vírus está aí, o Brasil é um dos países que mais contaminações tem, então não tem como evitar. Mas eu acho que a questão central é essa, a quantidade que está muito exagerada e afeta, de fato, dentro do campo. É isso aí, o que nos resta é torcer para que essa vacina chegue o mais rápido possível, porque a situação tá feia. A gente vai dando sequência então com o nosso boletim, agora com a palavra Vitor Recla. É isso aí, Greg, pessoal. Falando agora do Beach Soccer Capixaba, o Anchieta, que representou muito bem o Espírito Santo aí nessa fase final do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer, que é realizado pela Confederação, né? E foi realizado no Parque Olímpico, né? Muito legal ver que as instalações do Rio de 2016 ainda funcionam, né? Mesmo que em pequena quantidade, mas serviu aí para os jogos do Campeonato Brasileiro. O Anchieta fez bonito, fez uma boa campanha no campeonato. Eu vou passar alguns resultados aqui da primeira fase. Na primeira fase, o Anchieta enfrentou o América de Natal, o Confiança do Sergipe e o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Venceu América e Confiança e acabou sendo derrotado pelo Vasco, passou em segundo lugar e enfrentou o Sampaio Corrêa, na equipe do Datinha, né, um dos melhores jogadores aí da nossa seleção, e acabou perdendo por placar de 8-6 na semifinal. E na disputa do terceiro lugar, venceu o Carioca Rubro-Negro, né, o Flamengo, após estar perdendo por 4-1, a equipe virou para 6-5 e conquistou de fato o terceiro lugar geral da competição. A equipe do Anchieta, que é muito qualificada, tinha a presença de dois portugueses, né, os irmãos B e Léo Martins, além do goleiro Fanta, né, que é um dos goleiros aí da seleção brasileira, né, já representou. O goleiro irmão não esteve presente, mas também faz parte dessa equipe. Bruno Xavier, né, craque consagrado do nosso estado, além do melhor jogador do mundo em 2019, né, o português Jordan. Então, um time recheado de craques aí, mas não conseguiu, não foi páreo aí para o Sampaio Corrêa, né, a equipe maranhense. Chegou à final, acabou sendo derrotada pelo Vasco da Gama nos pênaltis, mas é muito gratificante ver esse esporte capixaba que é tão valorizado, não, nem tanto valorizado, mas que tem grandes nomes, que surgem sempre grandes craques. É uma pena realmente que a imprensa aqui do nosso estado não dê tanta visibilidade a esse esporte que tanto cresce. E eu queria saber de vocês aí, o que vocês acharam dessa campanha do Anchieta, né? A gente foi um pouco pego de surpresa assim, né? Porque realmente a gente não tinha muito acesso a essas informações, né? Então não tem tanta visibilidade, a gente acabou sabendo de última hora, mas eu pude acompanhar principalmente a reta final aí da competição
E é sempre bonito ver o beach soccer, né? Lances plásticos, com sempre jogadas acrobáticas. Então, eu queria saber de vocês qual a análise de vocês, assim, de modo geral, sobre o Anchieta, que conquistou aí o terceiro lugar da competição. A gente já tinha comentado sobre a força das atletas femininas aqui do Espírito Santo, né, Vitor? Que jogam no Flamengo, estavam em outras equipes também disputando competições importantes. E o masculino não é diferente, principalmente o Anchieta, aí, como você bem comentou, esses importantes nomes aí. Também tem o Brendo, que também é um dos destaques aí dessa equipe do Anchieta. O Anchieta que jogou muito bem esse Brasileirão. E detalhe que foram apenas por 2 gols de diferença, né? Que acabou não passando para essa final contra o Sampaio Corrêa. O Datinha, que, como você bem disse, fez toda a diferença nesse confronto, também teve uma excelente participação na final, inclusive acabou nos pênaltis ali, né, com o Vasco sendo campeão. Mas, assim, de modo geral, foi uma competição muito bem feita aí pela equipe do Anchieta, né, comissão técnica também, sempre atenta, né, porque é muito importante pincelar esses grandes nomes para poder fazer bonito na competição nacional aqui. E o Anchieta não deixou, não foi mal na competição, né? Foi muito bem e conquistou essa terceira colocação aí num jogo muito importante, né? Contra o Flamengo, de tamanha representatividade aí. Então, uma bela campanha da equipe capixaba. Greg, você falou da comissão técnica e o treinador do Anchieta é o Betinho, né? Um dos grandes craques também da seleção brasileira, nome consagrado aí. E você falou do Brendo também, ele e o Bruno Xavier são defensores, né, da equipe capixaba e foram convocados pelo técnico Gilberto Costa para um período de treinamento, né, com a seleção brasileira. Então, mais uma notícia boa aqui para o Espírito Santo, né, que além do goleiro Mão também, 3 nomes capixabas aí na seleção brasileira. E, assim, é bem interessante também, né, destacar a força do futebol aí de areia capixaba, que sempre teve história. Como o Vitor disse aí, agora jogadores convocados aí para a seleção, capixabas também. E eu acho muito legal, assim, também, que eu estava observando, que, como o Vitor disse, destacou, né? Teve jogadores aí estrangeiros, portugueses, que a gente sabe que é uma potência também, né, no futebol de areia mundial. Então, assim, para a questão da visibilidade do estado também, é muito legal ter equipes aí de volta no beach soccer, porque, como eu disse, o estado do Espírito Santo sempre teve essa tradição, tanto na seleção quanto em times, o próprio campeonato aqui que tinha, né, o estadual, que era muito forte. Então, é muito legal ver equipes aí capixabas disputando torneios no Brasil. Opa, pode falar, Bruno. Obrigado, Greg. Bom, se o futebol de campo daqui, infelizmente, não tem a relevância, a potência que já foi antes, pelo menos a gente pode destacar aí realmente o beach soccer como um dos principais esportes capixabas, né? Muito legal ver até onde chegou a equipe capixaba e ver também os jogadores daqui tendo tanto destaque, tanto na seleção como o Greg como o Vitor e o Guilherme bem disseram. Então, é com muita felicidade que a gente recebe essa notícia, né? Espero que continue, que cada vez mais o futebol, o beach soccer capixaba cresça e também que mantenha, né, essa tradição. Só um comentário que eu acabei me recordando aqui do Bruno Xavier, né, o capitão da equipe do Anchieta aí, que foi chamado para entrevista pós-jogo, após a conquista aí, né, da terceira colocação. Ele que pediu até uma salva de palmas aí para toda a população brasileira por estar passando o que está passando quanto à questão do Covid e a organização também da competição, né, por ter feito tudo corretamente e tudo mais, né, como é sempre importante, a gente frisa aqui a questão dos protocolos de saúde, segurança e tudo mais. Então, belas palavras aí que o Bruno Xavier disse e comentou também que o Anchieta é uma família, todo mundo muito unido, e pode ser bem visível isso, porque na entrevista ele, inclusive, chamou toda a equipe ali para estar próxima dele enquanto ele comentava. Eu só queria destacar que eu fico extremamente feliz em ver um clube capixaba chegando tão longe, assim, né? Seja independente do esporte que for, seja no futebol de campo, seja no futebol de quadro, como o Vitor já trouxe vários times aí em competições capixabas no futsal, e agora o Anchieta representando muito bem, né? Vencendo o Flamengo, como o Greg e o Hector citaram, é um grande time no beach soccer, e o futebol capixaba só tem a crescer com isso, né? Independente da área e do lugar que for, né? Já temos aí o Real Noroeste
representando o futebol brasileiro muito bem no futebol de campo, e agora o Anchieta no futebol de areia. Só temos a crescer e fazer o Espírito Santo chegar cada vez mais longe no cenário nacional, nos esportes. É isso aí, então, pessoal. Informação muito importante que o Vitor trouxe para a gente a respeito do Anchieta. Aí. A gente torce, como o Caio comentou, para que esses bons trabalhos continuem sendo feitos. E a gente finaliza o boletim, então, como sempre, com informações do voleibol. O circuito brasileiro aí de vôlei de praia está tudo vapor. Tivemos mais uma definição. Comentei semana passada sobre a quarta etapa que estava para se iniciar. Então, aconteceu aí do naipe masculino. Do naipe feminino. Agatha e Duda venceram aí mais uma vez o circuito brasileiro. Elas que a paraense e a sergipana venceram aí Thalita e Carol Solberg, a mesma que Vitor trouxe a informação sobre a questão que ela estava envolvida com a justiça ali, né, com a CBV e tudo mais, sobre o que ela comentou do fora Bolsonaro e tudo mais. Elas chegaram então nessa final e foram derrotadas por 2-0. Repito aqui, Agatha e Duda venceram mais uma vez esse circuito, a quarta etapa, e o bronze ficou com Ana Patrícia e Rebeca. Elas também são representantes brasileiras, serão, né, representantes brasileiras em Tóquio 2022. Venceram uma dupla capixaba aí, né, que fica ali a gente pode colocar ali terceiro, segundo escalão ali das atletas das duplas de vôlei de praia. Chegaram longe, muito importante ver a presença dessa dupla capixaba aí, a Elise Maia e a Tâmila. Elas que não chegam com muita constância, assim, porque a gente sabe, tem grandes duplas aí, então são grandes embates, mas foi muito importante ver elas chegando nessa semifinal, mas infelizmente acabaram sendo derrotadas aí. E comentar também sobre a questão da Ana, né, que a Ana Patrícia, que é a dupla da Rebeca, elas ficaram com bronze, ela que jogou no sacrifício. A gente sabe que no voleibol de praia não tem substituição, né? Então, caso uma atleta esteja machucada, acaba sendo WO. E aí ela que jogou, então, com entorse no tornozelo esquerdo, jogou no sacrifício e ainda assim conseguiu aí, ela e sua parceira, a medalha de bronze, que foi muito bacana. E aí, só comentar para vocês também sobre a quarta etapa do masculino, que vai acontecer entre os dias 26 e 29. Está chegando, então, essa semana. E passar também o ranking nacional aí do feminino para vocês. Eu comentei na semana passada do masculino e agora eu trago o feminino, então, para vocês. Agatha e Duda lideram aí o ranking com 1.520 pontos. Ana Patrícia e Rebeca estão na vice-liderança aí com 1.400 pontos. E Thalita e Carol Solberg na terceira posição com 1.240 pontos. São basicamente esses nomes aí, essas duplas que a gente sempre vê chegando, né, na final aí. Então, nada mais do que sempre essas atletas, grandiosos atletas aí, né, nesse ranking final. Greg, Faça assim... sol, faça chuva, né? Perdão, Guilherme, pode seguir. Não, vai lá, Luiz, pode ir lá. Não, eu queria falar porque faça sol, faça chuva. A Agatha e Duda mais uma vez chegando na final, né? Na última etapa elas ficaram com a prata, mas ela até ressaltou na entrevista, né, que as duas a palavra delas não é desistir, então sempre lutar, querendo resultados melhores, né? E eu queria saber, perguntar qual a importância desse nível de competitividade, tendo visto assim, as duas são as melhores mesmo na modalidade, ou o nível está um pouco abaixo para uma dupla que vai representar o Brasil em Tóquio 2021, né? Porque a gente sabe que chega nas Olimpíadas é um outro nível, né? Então a gente vê essa constância, é muito bom saber que as duas estão sempre chegando nas finais, né? Estão sempre garantindo aí o pódio, mas eu queria saber qual o nível assim de competitividade dessas competições para elas chegarem muito bem em Tóquio 2021. Então, Vitor, excelente pergunta mesmo. É muito importante que a galera fique ligada, né, para saber qual o desempenho dessas atletas visando Tóquio, principalmente. E, assim, é um voleibol de alto nível, eu posso garantir isso, tanto no naipe feminino quanto no naipe masculino. São grandes confrontos, apesar de a gente ver com constância, assim, 2-0, mas são embates muito... são jogos pau a pau, a gente pode ver... Eu não costumo comentar sobre os sets, quantos ficam, né? Mas vou trazer aqui para vocês, por exemplo, esse detalhe que essa disputa da medalha de ouro foi um pouco, a distância foi um pouco maior,
mas é porque realmente eu pude acompanhar a partida. A Agatha e Duda estavam muito inspiradas. A Agatha com bloqueios incríveis. A Carol parou uma sequência assim muito longa de bloqueios da Agatha. Ela tentava atacar com toda a força e a Agatha subia, bloqueava bastante. Que eu não me lembro assim, que eu me lembro foram umas 3 sequências de bloqueio incríveis. Então ficou 21-12 e 21-11. Essa distância é bem grande mesmo. Mas no bronze a gente já vê diferente, que foi contra essa dupla capixaba. O primeiro set, 21-16 e 21-19. Então a gente já pode ver aí, né, um nível bem alto. Então o voleibol brasileiro, assim, de modo geral, dos dois naipes são muito fortes. A gente sabe que esse é um ano atípico, né? Pela questão da preparação, tudo que aconteceu, essa pandemia que está acontecendo, na verdade. E também acredito que isso tem influência, óbvio que vai ter influência nas atletas e nos atletas dos outros países. Então a gente pode esperar essa questão que pode fazer um pouco uma diferença, né? Mas assim, o voleibol brasileiro não deixa a desejar e essas duplas são realmente as melhores, assim, ao meu ver, para poder chegar longe. Destacar aqui também a Thalita e a Carol Solberg, que estão sempre chegando, como eu já disse, mas essas duas duplas vão representar muito bem o Brasil em Tóquio, pelo que eu tenho visto aqui. É bem interessante isso que o Greg falou, a questão da competitividade. A gente sabe mesmo que essa dupla aí, campeã, é uma dupla muito forte. E como o Vitor também falou, tem que já pensar nas Olimpíadas. O nível lá é outro. Mas eu queria também destacar uma coisa que eu achei interessante, que foi a Agatha foi eleita a melhor jogadora, né, da partida aí, na final. E ela destacou o que o Vitor tinha dito também, a questão da superação. A gente sabe que no vôlei aí, igual o Greg disse, não tem substituição. Então, a questão da superação do psicológico afeta demais no desempenho. E ela disse, né, que tanto ela quanto a outra parceira dela, a Duda, estava com problemas aí de dores e superaram, como o Greg disse, trucidaram, né, suas rivais aí, parciais bem longas aí, destruindo. Então, fica esse destaque também da superação. Sim, sim, muito interessante. Destacar também, o Vitor falou faça sol, faça chuva, brincando, e detalhe que choveu no Rio, né, ontem. Então, assim, o campo, a quadra fica diferente para as atletas, tudo muda, e a ventania também, né, que também dificulta, elas comentaram sobre isso. Mas então é isso aí, galera, um apanhado geral aí do voleibol de areia, do voleibol de praia masculino e feminino, né, trazendo as informações aí para vocês. Masculino, lembrando, do dia 26 ao dia 29, a quarta etapa aí, e logicamente eu vou trazer para vocês na semana que vem os vencedores aí, como é que ficou esse pódio. Vou encerrando aqui então mais um boletim semanal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Valeu, Bruno Camargo. Agradeço a vocês, meus amigos, e a quem está acompanhando a gente. Muito obrigado. Continue assim e também acompanhem outras atrações aqui do Leitura de Jogo. É isso aí. Obrigado, Guilherme Barcelos. Obrigado, Greg. Obrigado, companheiros. E até semana que vem, né? Valeu, Vitor Recla. Acabei mudando a ordem. Valeu, galera. Valeu, Caio Torres. Só para seguir o script aqui. Valeu, Caio Torres. Que isso, eu que agradeço por você lembrar de mim de última hora. Mas é assim mesmo, eu queria deixar que as pessoas fiquem ligadas no nosso Spotify, né, com futebol de poker, com cesta de 3, com leitura da rodada, temos aí diversas atrações para vocês, é só ir lá conferir. É isso aí. E valeu, Vitor Recla, então, fechando aí. Um abraço, meus amigos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Fiquem ligados aí no Spotify, que essa semana tem episódio falando aí sobre a eliminação do Vitória e é possível a classificação do Real Noroeste para a próxima fase da Série D. Um abraço, até a próxima. É isso aí, galera. Valeu, tchau, tchau.